Boa noite.
Boa noite, pessoal. Bom, vocês já viram que vai ser a noite inteira de direito administrativo, tá? Então, sei que vocês ficam muito felizes. Felizmente. Oh, meu Deus. Eu gosto assim, de alunos que puxam bastante meu saco. Gente, olha aí. É, uma observação para os alunos que já tinham feito essa aula, né, em outras turmas. Tanto na turma anterior da CEAP quanto na turma anterior da Guarda. Trabalhava a Organização Administrativa do Estado em 2 aulas, tá? Eu vou trabalhar em uma aula. Então, eu vou precisar da atenção máxima de vocês hoje, mais redobrada ainda. Por que isso, professora? Por causa do quantitativo de aulas que eu tenho, tá? Então, eu tenho um quantitativo de aulas que, por exemplo, no último módulo, nas turmas, eu não consegui falar de improbidade administrativa. E eu tenho que entrar com improbidade administrativa, tanto que eu já coloquei hoje para falar de improbidade administrativa no segundo tempo da aula, certo? Então, o que eu fazia? Eu fazia a organização administrativa com um pouco mais de calma aqui na primeira aula e tudo mais. Aí deixava um pouquinho para falar das empresas estatais na segunda aula e trazia um pouco mais de questões. Então, hoje a gente vai sintetizar, igual como eu vou fazer a aula que eu faço, bem parecida nas turmas ali de Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, no sentido da gente otimizar essa aula, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam acompanhar. A grande maioria, provavelmente, do presencial, eu observo que vai conseguir acompanhar, visto que já estava ali em outros módulos, tá? Mas sempre é importante lembrar que o assunto de organização administrativa do Estado, de fato, é um assunto muito conceitual. Que quem está assistindo pela primeira vez a aula, ou até mesmo, professor, é a minha terceira módulo, né? É o meu quarto módulo, é o meu quinto módulo. Então, é um assunto que eu ainda tenho dificuldade de compreender. Por quê? Porque nós temos conceitos parecidos, expressões parecidas, na verdade, não são conceitos, são palavras parecidas, expressões semelhantes. Então, eu peço que preste muita atenção nessa aula, não anote nada, fique prestando. Aí pararam de anotar, né? Não, agora pode anotar, é só quando eu estiver falando aqui. Não anote nada, fique prestando atenção no quadro, tá? Depois, se tiver que tirar foto, tira a foto. Aí hoje eu indico que você tire a foto e volte depois para copiar no seu caderno, né? E tem aluno que tira a foto e deixa a foto lá engavetada, né? Não sei onde é que fica, aí depois apaga, não presta mais nada. Aí sai apagando todas as fotos que tira aqui do quadro. E aí depois a gente vai adicionando também as dúvidas nas questões, tá? Então, máxima atenção na primeira aula de hoje. E a segunda aula também de suma importância em probidade administrativa. É muito difícil você entrar em uma prova de direito administrativo hoje sem não se deparar com uma questão ali de improbidade, tá? Então vamos lá, organização administrativa do Estado. A importância de você estudar esse assunto é você conhecer, de fato, quem é a administração pública.
Quem compõe a administração pública? E quais os conceitos que você se depara na prova? O examinador lhe perguntando, como o conceito de desconcentração, conceito de descentralização da atividade. Quem compõe a administração indireta? Quem compõe a administração direta? Então, basicamente é isso. Você não se confundir, principalmente com essas expressões, tá? Então, aqui no quadro, eu apresento para vocês o conceito já inicial de administração direta. Aqui no direito administrativo, a administração direta, essa expressão, né? Administração direta, ela vai ser composta pelas pessoas jurídicas de direito público, que são os entes federativos. Então, em direito constitucional, nós estudamos um esquema de repartição de competências constitucionais, tá? União, Estado, Distrito Federal e município são todos entes federativos, certo? Na nossa federação. E nesse esquema de repartição de competências constitucionais, se tiver nos editais de vocês, que eu me recordo em direito constitucional não tem, você estuda ali na Constituição Federal o esquema de repartições da competência da União, dos estados, dos municípios. Mas aqui para o direito administrativo, eles vão ganhar essa nomenclatura. Administração direta. Então, quando você vê a questão falando em administração direta, você lembra que a administração direta é diretamente você pensar em entes federativos. E esses entes federativos são pessoas jurídicas de direito público. Todos esses entes federativos, isso é importante você anotar, já que eles são pessoas jurídicas de direito público, eles têm personalidade jurídica, tá? Então, quando nós estamos falando de uma pessoa jurídica de direito público, nós afirmamos que essa pessoa jurídica tem personalidade jurídica, tá? Diferentemente dos órgãos públicos que pertencem a essas pessoas jurídicas, tudo bem? Essa administração pública direta, buscando eficiência na atividade administrativa, ela se vale de fenômenos da desconcentração ou descentralização da atividade. O que vem a ser o fenômeno da desconcentração? Atenção agora, você não pode confundir esses conceitos aqui. É o que o examinador vai falar para você. Que desconcentração é criação de novas entidades. Está errado. Desconcentração, atenção, é distribuição interna de competências. É pessoa jurídica distribuindo dentro dela internamente competências, através da criação de órgãos. Falou em desconcentração, você deve lembrar imediatamente de criação de órgãos. Olha aqui para a palavra, desconcentração. CO da palavra, você vai lembrar de criação de órgãos. Então, olha lá. Desconcentração são pessoas jurídicas distribuindo internamente, dentro delas, as suas atribuições, as suas competências, através da criação de órgãos públicos. Exemplos que são muito comuns em prova de aparecer, muito mesmo, pessoal, que eu falo para o aluno. Você bateu o olho na questão, você tem que lembrar, direto da desconcentração. Que exemplo é esse, professora? Quando aparece lá para ti, olha, a União criando os seus ministérios. A pessoa jurídica é a União, está aqui, a administração direta. Essa pessoa jurídica distribui internamente as competências através de criação de órgãos públicos, e os órgãos públicos, exemplo de órgãos públicos são ministérios. Ministério da Agricultura, Ministério do Planejamento, Ministério de Minas e Energia, enfim, tá? Tudo bem? Então, quando você vê na questão, viu a palavra lá, ministério, não importa qual é o ministério que o examinador vai inventar para ti, que ele vai colocar para ti. Você já sabe que ministério advém do fenômeno da desconcentração, porque ministério é um exemplo de órgão público, tá bom? Trazendo isso para o âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, aqui nós teremos as secretarias. Da mesma forma, nós temos as secretarias de educação, secretaria de esporte e lazer, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, tá? Tanto em âmbito municipal como em âmbito dos estados, do estadual. São todos exemplos de órgãos, tá?
Então, por exemplo, aqui eu tenho aluno que quer estudar para pertencer à Guarda Municipal, município de Belém. Guarda Municipal é um órgão que pertence aqui, pessoa jurídica, município de Belém. Posso ter aluno aqui que vai estudar para a CEAP, né? Quer se preparar para a CEAP. A CEAP é um órgão que pertence à pessoa jurídica, Estado do Pará. Aí a observação importantíssima agora de prova. Os órgãos, anote, órgão não tem personalidade jurídica. Lembra lá comigo que quem tem personalidade jurídica é a pessoa jurídica. Então, se o guarda municipal, que pertence à guarda municipal, órgão guarda municipal do município de Belém, causaram dano a terceiro no exercício das suas funções, esse terceiro vai buscar uma responsabilização, uma reparação contra o município, porque é o município que é a pessoa jurídica. É o município que tem a personalidade jurídica, é o município que será responsabilizado. Órgão não tem personalidade jurídica, tá? Então, esse ponto aqui é muito importante de você já compreender. Fenômeno da desconcentração é pessoa jurídica distribuindo internamente dentro dela as suas competências através de criação de órgãos públicos. E órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Beleza? Quando você já vê na questão o fenômeno da descentralização, você já não pode falar. Sim, tem patrimônio, mas vai ser patrimônio da pessoa jurídica, não próprio do órgão, sim. Vai ter patrimônio, mas da pessoa jurídica, tá? Volta lá. Descentralização. A descentralização, a banca vai falar para você, descentralização, criação de órgãos públicos, porque tem a troca no conceito, tá bom? Tá? Dessa descentralização, você vai ter duas formas de descentralizar a atividade. Atenção aqui. Você tem a descentralização por delegação ou colaboração, ou a descentralização por outorga, técnica, funcional ou descentralização por serviços. Professora, essas expressões são expressões sinônimas para a doutrina? Sim. Então, a banca pode falar em descentralização por colaboração, ou ela também pode falar descentralização por delegação, tá? Ela pode utilizar qualquer uma dessas quatro expressões. Descentralização por outorga, técnico, funcional, serviços. Tem, professora, que mais pode cair? Gente, infelizmente não tem, tá? Então, aqui no esquema, quando você aprender nos seus estudos, na sua cópia, né? Você precisa memorizar, tá? É importante, porque na prova pode ser que misture essas informações aqui, que daqui a pouco eu vou te dizer como pode aparecer. Então, vamos por partes. Vamos focar nessa descentralização aqui que está em azul, que eu marquei com vocês, tá? A descentralização por delegação ou colaboração. Gente, a descentralização por delegação, ela vai acontecer para particulares. Então, veja, é a administração pública, União, Estado, Distrito Federal, município, chamando particulares. Não é chamando a própria administração pública, tá? É chamando particulares. Através de um contrato administrativo. Então, a administração pública vai firmar um contrato administrativo com estes particulares para que estes particulares executem o serviço público. Para que estes particulares prestem o serviço público para a gente aqui, para a coletividade. O que seria isso, professora? Pode dar um exemplo para a gente? Exemplo bem aqui. Um contrato de concessão de serviço público. Já ouviram falar em empresa concessionária de serviço público? Tá? Se você pega um ônibus para se locomover, você está utilizando esse esquema de concessão de serviço público, que é uma empresa concessionária de serviço público. Ela venceu um procedimento licitatório, firmou um contrato administrativo com o poder público e, a partir desse contrato, ela presta o serviço público para a gente. Ela executa o serviço público. Veja, essa empresa é uma empresa concessionária, ela é um particular, ela não é administração pública. Eu não posso falar que uma concessionária faz parte da administração pública.
Tá? Ah, professora, a concessionária é da administração indireta? Não. Mas é uma forma de se descentralizar a atividade administrativa, buscando especializar a atividade administrativa, tá? Então, quando você escutou também falar, olha, vão cobrar ali perto da alça viária, em determinados trechos da alça viária, pedágio, ouviram falar no pedágio? Tá? O objetivo é, agora vai pavimentar, né? Vai dar maior segurança ali, né? Sinalizar melhor, para atribuir a essas concessionárias, a esses particulares, toda a responsabilização, tá? Então, esses particulares, a partir desse contrato, apenas executam o serviço, porque a titularidade do serviço continua com o poder público. Isso é a descentralização por delegação ou colaboração, que vai acontecer, mais uma vez, para particulares, através de contrato, e apenas se delega a execução do serviço, o exercício, tá? Já na descentralização por outorga, técnico ou funcional, você que está aqui em preto, tá? Você já vai ver daqui surgir a administração indireta. Deste conceito da descentralização por outorga, você já volta a pensar em administração pública, tá? Então, retomando, a administração direta é composta por União, Estado, Distrito Federal e municípios. Esta administração direta bem aqui, ela vai buscar especializar a atividade e vai criar novas entidades, novas pessoas jurídicas, tá? O que ela vai fazer? Através de lei, veja, não é através de contrato, já começa a diferença, né? Então, se você olha a criação por outorga, ela não acontece através de contrato. Precisa de lei. Precisa de lei para quê? Para que haja a criação de novas entidades, novos entes. Gente, descentralização aqui, você não vai, pelo amor de Deus, pensar em criação de órgão. Mais uma vez. Descentralização, você não vai marcar na questão que é criação de órgão, tá? Nessa descentralização, a administração direta cria novas entidades, novos entes, que são novas pessoas jurídicas, não são novos órgãos, são novas pessoas jurídicas. E quem é essa galera, pessoal? Nada mais, nada menos do que a chamada administração indireta, tá? Professora, então eu posso pensar assim, acompanha comigo aqui, a administração direta, diante da descentralização por outorga, ela cria administração indireta? Sim, perfeito, é exatamente isso, tá? E aqui, pessoal, a administração direta, ela vai transferir às pessoas jurídicas da administração indireta tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Ela não delega apenas ali a execução do serviço. Eles vão ser titulares também da prestação do serviço, porque são novas pessoas jurídicas. Eles serão responsabilizados diretamente pela execução daquele serviço também. Eles vão ser dotados ali de total autonomia, autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia gerencial. São novas pessoas jurídicas. E quem é que compõe essa administração indireta? Está bem aqui. São 4 entidades. São 4 novas pessoas jurídicas. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Quem compõe a administração indireta? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? Então, olha para cá. A administração direta é composta por quem? União, Estado, Distrito Federal e município. Que são todas pessoas jurídicas de direito público. A administração indireta é composta por autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? Que são novas pessoas jurídicas. São novas entidades. Tudo bem? Beleza? Até aqui, tudo ok? Outro ponto aqui, gente. Na aula de poderes administrativos, eu falei para você do poder hierárquico.
Eu falei para você assim, ó, a hierarquia, subordinação, escalonamento interno, olha lá, interno de atividades, ele só pode se manifestar dentro de uma mesma pessoa jurídica, tá? Então, a União, quando cria os seus ministérios, os ministérios são órgãos, né? Então, dentro de que pessoa jurídica? Da União. Existe hierarquia da União para os ministérios? Sim. Porque só se fala em hierarquia dentro de uma mesma pessoa. Agora, quando a União descentraliza a atividade e cria, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia, a União está criando uma nova pessoa jurídica. Se é uma nova pessoa jurídica, a União está dando para o INSS total autonomia administrativa, financeira, gerencial, patrimonial. Então, não podes falar, não pode marcar na prova que existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Não existe hierarquia, não existe subordinação, tá? Mas pegue lá o seu material que eu quero que você marque as expressões que podem aparecer na prova, que de fato existem da administração direta para a administração indireta. Primeira coluna, você vai localizar bem aqui no meio da página, olha. Administração indireta, regras gerais. Acharam lá? Regras gerais. Administração indireta, regras gerais. Aí a quarta bolinha lá, a última bolinha, fala em controle da administração direta. Acharam lá? Então, existe, professora, um controle da administração direta para a indireta? Existe. Mas é um controle por subordinação? Não. É um controle por hierarquia? Não. Porque hierarquia, subordinação, só acontece dentro de uma mesma pessoa jurídica. Mas é um controle, aí você vai ter que observar essas frases que estão entre parênteses aqui. É um controle finalístico, sim. É uma tutela administrativa, pode marcar todas essas expressões. É uma vinculação, sim. É uma supervisão ministerial. Essas expressões a doutrina utiliza para dizer que existe um controle da administração direta para a administração indireta. É um controle finalístico, pessoal. É um controle no sentido de a União que criou o INSS, ela não tem um controle interno de hierarquia, mas ela tem um controle de finalidade. INSS, pessoa jurídica, estás cumprindo a finalidade para a qual foste criado? É um controle finalístico, tá? Então, tenha atenção nessa troca de palavras. No sentido do examinador falar para você que existe um controle por subordinação da administração direta para a indireta. Não. Controle por hierarquia. Aí você já corta logo, que está errado. Tá, beleza? Então, você já aprendeu aqui, ó, que são 4 pessoas jurídicas que compõem a administração indireta. Professora, se aparecer outro nome na minha prova, outro nome, e aparece, tá? O examinador falando para mim que faz parte da administração indireta. Por exemplo, compõe a administração indireta, autarquia, fundação pública, sociedade autônoma e empresa pública. Tá escrito sociedade autônoma ali? Não, tá errada a questão, tá? Então, qualquer palavra que você veja que não se encaixa em autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, não é administração indireta. Quem é a administração pública, pessoal? Ela está no quadro. A administração pública é composta pela União, Estado, Distrito Federal, município com os seus órgãos e autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista com seus órgãos também. Tá? Se elas quiserem criar órgãos, elas podem criar órgãos? Podem, pessoal. E não são pessoas jurídicas? Pessoa jurídica pode criar órgão. É o fenômeno da desconcentração. Tá? Tudo bem? Quer perguntar? Pode perguntar. Dentro ali, sim, né? As pessoas jurídicas internamente, que eu acabei de falar. Se elas quiserem criar órgãos, não são subordinados a elas? Sim. Dentro delas vai existir, tá? Agora vamos lá aos combinados, que eu já até coloquei aqui no quadro para ajudar a gente a acelerar a nossa aula, tá? Autarquia, pessoal, você observa que eu coloquei aqui para você o seguinte, tá?
A autarquia, na sua prova, você não pode, de jeito nenhum, pessoal. Isso é errado, totalmente errado. Ah, professora, porque eu pensei que tivesse uma exceção. Não há exceção, tá? Eu pensei que a autarquia fosse pessoa jurídica de direito privado também. Pelo amor de Deus, isso não existe, tá? A autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público, certo? Você não pode ficar em dúvida se você vê isso em prova. A autarquia é pessoa jurídica de direito público ou direito privado. Corta. A questão já está errada. Autarquia são as pessoas jurídicas de direito público, que vão exercer atividades típicas, como a gente fala, típicas de Estado, ou seja, típicas dessas pessoas jurídicas aqui da administração direta. Mas como elas estão buscando especializar a atividade, elas vão criar uma nova pessoa jurídica específica para trabalhar com aquela atividade ali, tá? A sociedade de economia mista e a empresa pública, pessoal. Você observa que eu coloquei que elas são pessoas jurídicas de direito privado. Aqui é onde você vai poder observar uma dualidade maior, as bancas tentando te convencer que a empresa pública é pessoa jurídica de direito público por conta desse nome aqui, tá? Você não pode ficar em dúvida. Empresa pública e sociedade de economia mista, elas são as empresas estatais dentro da administração direta. Elas têm dois objetivos. Ou vai ser prestar serviço público, ou vai ser atuar na exploração da atividade econômica. Quando você vê, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Petrobras, tá? No nosso cenário aqui, o Banpará, a Cozampa, ou elas atuam na prestação do serviço público, ou elas atuam na exploração da atividade econômica. O ponto é que estas bonitinhas aqui, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Isso aqui é um combinado que eu faço com todos os meus alunos, mas por vezes eu ainda vejo o aluno se balançando, se deixando balançar pelo examinador. Mas será que a professora esqueceu de falar uma coisa? Não, pessoal. Eu sei se eu sou Remo ou se eu sou Paysandu, tá? Não existe isso. Ora eu sou Remo, ora eu sou Paysandu. Não, ora eu sou a Série A, outra eu sou... Não tem Série C. Não, tem que saber, né? Se você é da Série A, você é da Série A, tá? TCC, né? Vamos separar. Olha, o pessoal do Paysandu tá péssimo já, né? O pessoal do Paysandu já ficou triste, tá? E aí você tem que separar as diferenças. Veja, a fundação pública de direito público é que ela fica nessa dualidade. E você vai esperar a questão, que a gente já vai ver daqui a pouco como é que você vai dividir. A fundação pública, ela pode ser de direito público ou ela pode ser de direito privado, tá? Mas o que eu quero que você já nesse primeiro momento entenda é que a autarquia é sempre direito público, as estatais, empresa pública, sociedade de economia mista, sempre pessoa jurídica de direito privado, já vai te ajudar muito em questão, por conta dessas trocas que o examinador faz. Professora, e a fundação pública? Gente, a fundação pública é a destinação de um patrimônio público, tá? Então, fundação é destinar um patrimônio para execução, para apoio, realização de atividades com finalidades sociais sem fins lucrativos, tá? E quando você traz isso para a administração pública, é a administração pública destinando um patrimônio público. Isso é a fundação pública. Só que a fundação pública, ela vai poder ser de direito público ou de direito privado, tá? Mas vai depender como o examinador vai apresentar isso para vocês. Você não tem, como eu digo, na prática, de olhar para uma fundação e falar assim, esse daqui tem cara de direito público, esse daqui tem cara de direito privado, certo? Vai depender por quê? Porque a gente vai ter que saber se ele vai querer só falar da literalidade aqui dessa escrita do artigo 37, inciso 19, que eu vou ler com vocês, ou se ele vai querer trazer a fonte da doutrina, tá? Então, pega lá o material para a gente ler o artigo 37, inciso 19, que está em negrito ali. 37, inciso 19. Vamos lá. Olha o que o Constituinte fala lá para a gente, tá? Antes de eu ler com vocês, lembra só um ponto aqui, gente. Eu falei para você que a descentralização por outorga técnico-funcional
ela vai acontecer através de lei, tá? Então, é a lei que cria, é a lei que autoriza a instituição daquelas pessoas jurídicas ali. Não é contrato, é a lei. Aí a gente já vai ver qual é essa lei aqui no 3719. É a lei, até complementar aqui, é a lei específica, tá? É a lei específica. Então, leitura lá comigo. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo a lei complementar, neste último caso, veja, é o caso da fundação apenas, tá? Definir as áreas de sua atuação. Primeiro ponto. Quem vai criar, como eu acabei de falar, quem vai criar ou autorizar a instituição de qualquer destas pessoas jurídicas aqui é a lei específica. Aí você vai ver em prova, errado. Lei complementar cria autarquia, errado. Lei complementar autoriza a instituição de empresa pública, errado. Esse papel é o papel da lei específica, tá? Então isso você tem que destacar. O que está escrito aí? É o que está aqui, ó. A lei específica, ela cria a autarquia e ela autoriza a instituição da empresa pública, sociedade de economia mista e da fundação, certo? Aí eu falei para ti que a fundação pública, ela pode ser de direito público ou de direito privado. Quem vai definir isso aqui, pessoal? Essa lei específica. Agora, muita atenção, tá, gente? A fundação pública, essa bem aqui, é a construção da doutrina, tá? A doutrina, a fonte doutrinária, doutrinadores do direito administrativo foi que criaram aquela fundação pública de direito público, que são também chamadas de autarquias fundacionais, fundações autárquicas. Aí os doutrinadores falam que esta fundação pública de direito público terá as mesmas prerrogativas, características que uma autarquia, inclusive na sua forma de criação, inclusive como elas vão ser criadas. Então, olhe para cá. Se a lei específica cria a autarquia, você vai complementar aí no seu material que a lei específica também vai criar a fundação pública de direito público, tá? Isso não está escrito na Constituição, tá, pessoal? Você tem que anotar, porque essa é informação doutrina. Então, quando você vê na questão, como é criada a fundação pública? O Estado do Pará pretende criar uma fundação pública de direito público. Então, ele deverá criar através de lei específica. Tá? Então, a fundação pública de direito público é criada através de lei específica. Professora, e aquela fundação que está escrita lá na Constituição? Aqui tu colocaste em azul aqui. É a outra. É a fundação pública de direito privado, tá? Então, quando você olha o esquema, a fundação pública de direito privado, ela é autorizada a sua instituição por lei específica. A lei específica autoriza a instituição da fundação pública de direito privado, certo? Então, se a questão falar para você, o município de Belém pretende criar uma fundação pública de direito privado. Então, precisa de lei específica autorizando a instituição dessa fundação, tá? Se fosse uma fundação pública de direito público, era a lei específica criando e não autorizando a instituição. Então, por isso que eu te falei, se você vê o que está escrito nesse 37.19, você marca como está na Constituição Federal. Mas se você vê essa exigência, né, se é a Fundação Pública de Direito Público, se é a Fundação Pública de Direito Privado, aí você vai lembrar que a lei específica cria a autarquia e a Fundação Pública de Direito Público. Se você observa aqui desse lado, eu só tenho pessoas jurídicas de direito público e a lei específica autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado.
Desse lado bem aqui, eu só tenho pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então tenham atenção nesse esquema ali do quadro, para você não se confundir lá na hora da prova em relação à fundação pública. Porque os combinados que a gente fez da autarquia é de direito público sempre, e a empresa pública, sociedade de economia mista sempre de direito privado. Tá bom? Beleza? Professora, o que significa autorizar a instituição? Alguém lembra aqui o que significa autorizar a instituição? Alguém lembra? Quem lembra? O que significa? Lei específica autoriza a instituição. Empresa pública, sociedade de economia mista e da Fundação Pública de Direito Privado. Alguém lembra? Não lembra? Olha aí, gente. Tem uma diferença, né? Porque senão você ia ver o Constituinte escrevendo tudo a mesma coisa para todo mundo. Não, ele fez a diferença. A diferença é a seguinte. Quando o Constituinte fala que a lei específica ela cria a autarquia e a Fundação Pública de Direito Público pela interpretação da doutrina, só a lei é necessária e suficiente para dar origem a essas pessoas jurídicas. Só a lei, tá? Já quando ele fala da lei específica autorizar a instituição destas outras pessoas jurídicas que são de direito privado, significa o seguinte, olha, elas são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Então, elas vão observar que a gente fala de um regramento misto, híbrido dentro da administração pública. Ou seja, elas ficam observando direito público, direito privado, direito público, direito privado. Então, se você for hoje criar uma pessoa jurídica, uma empresa, você, né? Eu vou resolver criar uma empresa, uma pessoa jurídica. Você tem que registrar a sua pessoa jurídica, essa sua empresa, em um cartório de pessoas jurídicas competentes. Você tem que levar registro a sua PJ, a sua pessoa jurídica, em um cartório de pessoas jurídicas competentes, tá? Isso é o direito privado. Deixa a gente ir lá para direito civil, beleza? Agora, nesse ponto vai precisar de lei. Precisa da lei autorizando. Quando a lei autorizar, após a lei autorizativa, os registros, os atos constitutivos destas pessoas jurídicas que são de direito privado vão precisar ser registrados em um cartório de pessoas jurídicas competentes. É isso, tá? Então, autorizar a instituição significa que vai precisar da lei e, após a lei autorizativa, os atos constitutivos daquelas pessoas jurídicas que criam aquelas pessoas jurídicas, né, que organizam internamente toda aquela pessoa jurídica, vão precisar ser registrados em um cartório de pessoas jurídicas competentes. Isso precisa para a autarquia? Não. Isso precisa para a Fundação Pública de Direito Público? Também não. Porque só a lei vai ser necessária e suficiente para gerar a criação dessas pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, tenha atenção nesse ponto também. A banca colocar para você assim, ó, que a lei específica cria a autarquia e após essa criação precisará registrar os atos constitutivos das autarquias em cartório de pessoas jurídicas. Está errado. Esse de exigir, né, registro em cartório de pessoas jurídicas competentes é só para quem é pessoa jurídica de direito privado, tá bom? É isso que significa autorizar a instituição. Beleza? Tá? Agora eu vou sair daqui da frente do quadro. Para quem quiser tirar a foto, tirar lá a foto, tá? Tirar lá a foto. Última foto do ano, tá? Desse assunto, né? Um flash não vai pegar. Tudo bem, pessoal? Muita informação, né, gente? Muita informação, tá? Olha, agora nós vamos concentrar o nosso foco em quem? Nas estatais. Professora, eu já não sei mais quem são as estatais. Calma. Calma, que as empresas estatais são essas daqui. Empresa pública e sociedade de economia mista. Então, quando você vê empresas estatais, ou ela é uma empresa pública ou é uma sociedade de economia mista. Bom?
Ah, professora, agora na hora da prova, eu sempre falo isso. Eu tenho que saber todas as estatais do Brasil. Deus te livre e guarde. Já pensaste? Tu tem que saber todas as estatais que a União já criou, que os estados, todos os estados, né? Pelo amor de Deus, que os municípios, claro que não. O que o examinador quer? Ele quer saber o conceito. Ele cria estatais fictícias, tá? Ele inventa nome lá das estatais. Ele quer saber se você sabe os conceitos que a gente chama de natureza jurídica, tá? Que a gente sabe da natureza jurídica. Se você não confunde o que é uma empresa pública com uma sociedade de economia mista. Se você sabe as semelhanças entre essas empresas estatais. É esse o ponto que nós vamos falar agora. Beleza? Então, eu posso apagar? Tá. Então, vamos falar das semelhanças e diferenças das empresas estatais aí. Olha, gente, tópico número 3 do material de vocês, tá? Tópico número 3, eu já trouxe aqui as semelhanças das estatais. E daqui a pouco eu vou fazer o quadro de diferenças. Vai lá. Primeira página. Lá no final, empresas estatais. Achou lá? Empresas estatais. Empresas estatais, empresa pública, sociedade de economia mista. Grifa aqui o número dessa lei. Lei 13.303. Professora, que lei é essa? Eu tenho que estudar essa lei, pelo amor de Deus, socorro. Não. É só para você saber que essa é a lei das empresas estatais. É o estatuto das empresas estatais, tá? Só para você saber disso. A primeira semelhança, você já sabe, é a mais importante nesse momento. Eu já passei a vocês. Elas são pessoas jurídicas de direito privado e ninguém se mete, tá? Elas são pessoas jurídicas de direito privado. Na letra C, a gente vai descer para analisar essas semelhanças. Pessoas jurídicas de direito privado. Segundo tópico aí, elas não gozam de nenhum privilégio que não seja extensível, que não seja aplicável ao setor privado, no âmbito fiscal às empresas privadas, tá? Então, elas não vão ter privilégios que as pessoas jurídicas de direito público terão. É isso aqui. Terceiro tópico. Esse terceiro tópico, você pega o seu marca-texto, a sua caneta diferente, sei lá, marca lá. Obrigações trabalhistas, regime seletista. Isso cai muito em prova. Obrigações trabalhistas, regime seletista. Todo mundo achou, pessoal? Estou aqui no finalzinho da apostila. Aqui no finalzinho, tá? Obrigações trabalhistas, regime seletista. Você vai colocar entre parênteses o nome lá. Empregado público. Empregado público. Ai. Empregado público. Galera, é o seguinte. Se você for fazer o concurso para a Caixa Econômica Federal, tá? Se você for fazer um concurso para a Caixa Econômica Federal, uma empresa pública federal, quando você passar nesse concurso público da Caixa Econômica Federal, você não vai ser um servidor estatutário. Você não vai ser o que a gente chama de servidor efetivo. Você vai ser um empregado público. Olha o que eu falei para você. Se você fizer um concurso, professora, então para integrar, para pertencer aos quadros dessas empresas estatais, tem que fazer concurso público? Sim. Então se submete ao concurso público. Mas as obrigações são obrigações trabalhistas. Regime seletista de trabalho. CLT. É um contrato de trabalho. Tá? Outro dia apareceu na questão assim, é um vínculo de contrato, contratual, é um contrato de trabalho. Aí o aluno não marcou como certo essa questão. Professora, porque eu só memorizei seletista. Seletista, CLT, Consolidação dos Direitos do Trabalho, tá? É contrato de trabalho. Tudo bem? Então tenham atenção nesse ponto, beleza? Porque às vezes troca ali as expressões e aí você não pode se confundir. Tá? Então, seletista, contrato de trabalho, obrigações trabalhistas, são empregados públicos. Aí o que a questão fala para ti? Que não precisa fazer concurso público. Isso daí tá errado. Tem que fazer concurso público. Ou então, às vezes, eles falam, se submete a concurso público e gozarão de estabilidade. Não, não serão estáveis. É contrato de trabalho, é vínculo seletista, CLT. Tá bom? Direito privado. Lembra que eu falei para vocês? Direito público, concurso. Direito privado, CLT. Tá? Direito do trabalho. Tudo bem? Então, esse ponto cai muito em prova.
Outro tópico lá. Elas são regidas ali pelo direito civil, os contratos são civis, direito privado. Em âmbito de processo, não tem privilégio processual. Próximo tópico, grifa esse próximo tópico que eu vou ler agora. Se submetem à licitação para realizar suas contratações. Sim, a banca vai dizer que não precisam licitar, está errado. Elas vão licitar sendo regidas pela Lei 13.303. Ou seja, regida pela lei delas. Está errado também você ver. Elas vão licitar conforme a Lei Geral de Licitação. Isso está errado. Elas vão licitar conforme essa lei aqui, que é a lei delas, que tem um regramento diferenciado para as licitações das empresas estatais. Tá? Então, esses dois tópicos que eu pedi para você marcar em relação às semelhanças caem muito. Em relação ao concurso público, que é obrigatório, aos empregados públicos, regime seletista, e esse ponto aqui das licitações. Beleza? Elas se sujeitam a todas as limitações de Estado, elas não vão gozar de prerrogativas de poder público. Bom? E o tópico ali vira lá para outra página, que é uma jurisprudência que a gente analisou através de questão na última aula, porque ela mexe com o poder de polícia. Então, vamos ler de novo aqui na aula, porque agora a gente já sabe que é uma empresa pública, que é uma sociedade de economia mista, tá? Que jurisprudência é essa? Olha, é constitucional. É constitucional. A delegação do poder de polícia, marca lá, poder de polícia. Por meio de lei, marca lei, através de contrato, é lei. A pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, são elas, né? São as estatais. De capital social majoritariamente público, aí você vai marcar agora, tá? Que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria de Estado e em regime não concorrencial. Então, pode haver a delegação de poder de polícia a uma estatal que presta serviço público nessas condições aqui, olha, presta serviço público exclusivamente, sem concorrência com ela, que a gente fala também em regime de monopólio, sim, pode. É só ela que presta serviço público ali, é só ela que está atuando na prestação de serviço público. Então, ela exerce ali o poder de polícia. Tá? Ah, professor, e uma estatal que explora atividade econômica? Ela não se encaixa nesse conceito. E você viu que ele fala que é a que presta serviço público em regime não concorrencial. Então, é só essa que se encaixa aqui nesse conceito. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui para vocês, vou apagar agora, as semelhanças. As diferenças são basicamente três diferenças das empresas estatais. Quais são elas? Então, eu vou fazer ali o quadro de diferenças da empresa pública e da sociedade de economia mista quanto ao capital social que forma estas pessoas jurídicas, a forma societária e a competência da Justiça Federal. Esse quadro, gente, quem nunca viu esse quadro, é um quadro que, quando cai em prova, o examinador ele quer que você marque na questão se é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Que são as diferenças básicas delas ali, tá? Então, se você ainda não memorizou, é importante que você memorize, tá? Então, diferenças quanto ao capital, quanto à forma societária e quanto à competência da Justiça Federal. Empresa pública. Empresa pública. E a de economia mista. Então, vamos lá, gente. Olha aí. Presta atenção aqui no quadro, tá? Para você futuramente memorizar ou relembrar para quem já memorizou. Vamos lá. O capital da empresa pública é totalmente público. 100% público. Integralmente público, tá? Então, só a pessoa jurídica de direito público forma esse capital aqui.
Tudo bem? Então, é 100% público. Totalmente público. O capital da sociedade de economia mista está misturado. Eu tenho capital público e eu tenho capital privado. É misto, está misturado. Só que ela não pertence à administração pública, sim. Então, a maioria do capital tem que ser do poder público. Olha lá. Sociedade de economia mista. Está misturado. Capital público e capital privado. Se ela é da administração pública, tem que ser a maioria público, tá? Atenção em questões que vão apresentar para vocês ali em percentual, porcentagem, né? 50% não é maioria, tá? 50% é metade, certo? Ah, professora, 50% mais um já é maioria, bom? Então tenha atenção nesse ponto, é maioria público, beleza? Forma societária. Empresa pública, a lei não definiu nenhuma forma exclusiva, então você vai ter que memorizar nenhuma forma aqui. Aí você vai marcar. Qualquer forma societária é admitida aqui, né? Para que ela seja constituída. Já a sociedade de economia mista, S na frente, você vai lembrar, somente, apenas, sociedade anônima. Anônima, tá? Ou seja, SA. Então, olha lá. A sociedade de economia mista, ela somente, só pode, apenas, ser constituída sob a forma de sociedade anônima, SA. Já a empresa pública, tanto faz. Qualquer forma societária, tá? Preste atenção nessa interpretação aqui que cai em questão. Empresa pública. Empresa pública pode ser constituída sob a forma de sociedade anônima? Sim. Que empresa pública não pode ser constituída sob qualquer forma societária? Sim. Tudo bem? Era diferente da questão colocar assim, a empresa pública só poderá ser constituída na forma de sociedade anônima. Aí tá errado. É uma questão de interpretação até aqui, beleza? Tenham atenção aqui. Competência da Justiça Federal ali em relação às empresas públicas. Lá no artigo 109 da Constituição Federal, o Constituinte diz que as causas que envolvam a empresa pública federal, só a empresa pública federal, tá? Serão de competência do juiz federal, tá? Então, lá no artigo 109, inciso 1, você tem as causas que envolvam a União, as autarquias federais, empresa pública federal, por isso que eu estou trabalhando aqui com vocês, empresa pública federal, deverão, né, ser ali solucionadas pela Justiça Federal, pelo juiz federal. Então, se você for processar a Caixa Econômica Federal, e não for uma causa trabalhista, por exemplo, o seu advogado vai ajuizar a ação lá na Justiça Federal, juiz federal, devido à competência do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, tá? Agora, se o seu advogado for processar o Banco do Brasil, lá o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal. Aí não, para a sociedade de economia mista federal não tem isso não. Vai para a Justiça Estadual, tudo bem? Para a Justiça Estadual. Então, aqui é esse ponto da banca colocar para você. Tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista federal, as causas que envolvam empresa pública federal e sociedade de economia mista federal deverão ser solucionadas perante a Justiça Federal. Está errado. Sociedade de economia mista federal é na Justiça Estadual, tá? Não entra na regra ali do artigo 109, inciso 1. Beleza? Tá? Acho que deu para passar a aula para vocês nesse tempo de aula. Antes da gente resolver as questões, eu quero que a gente vá para as questões com pensamento aqui, ó. Nas questões vão aparecer as agências reguladoras, tá? Quem são as agências reguladoras, gente? Lembra das autarquias? As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, né? Que integram a administração indireta. As agências reguladoras são autarquias. Eu vou até escrever isso aqui, tá? As agências reguladoras são autarquias, só que elas são chamadas de autarquias em regime especial. Então, quando você vê na questão a agência reguladora, eu quero que você lembre de autarquia, tá?
A natureza jurídica de uma agência reguladora, ela é uma autarquia. As agências reguladoras, elas foram criadas no Brasil com um papel. Atenção. Na década de 90, elas foram criadas com qual papel? Fiscalizar e normatizar a prestação do serviço público no Brasil. O Brasil estava passando por uma onda de privatização muito forte no início da década de 90, e aí a administração a gente não pode também deixar muito solto, né? A gente precisa criar essas autarquias que vão atuar nessa fiscalização, normatização da prestação do serviço público. Então, quando você vê a Anatel, a Anvisa, a ANAC, elas são agências reguladoras. Elas fiscalizam, normatizam prestação do serviço público no Brasil, tá? Então, tudo que vale para uma autarquia vai valer para uma agência reguladora. Por quê? A agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Então, tudo que eu falei aqui, forma de criação, pertence à administração indireta, não há subordinação da administração direta para indireta, tudo você vai levar para essa agência reguladora. Tudo, tá? Só o conceito que eu quero que você lembre da agência reguladora. Autarquia em regime especial, que atua na prestação do serviço público, fiscalizando e normatizando esse serviço público no Brasil. Tá bom? Tá? Por que a agência reguladora nesse ponto final agora? Porque elas aparecem com frequência em questão. Aí, às vezes, só basicamente para te perguntar isso, a natureza jurídica delas são autarquias. Autarquias, tá? E lembrar que elas têm autonomia administrativa, financeira, gerencial, exercem poder de polícia, exercem poder normativo, tudo que vale para autarquia vai valer para elas, tá? Vamos resolver as questões. Que horas são? 8h07, deu certo. Diga. Não. Regime de precatório. Olha, uma pergunta importante. Quem observa regime de precatório? Quando você vê isso na questão, precatório, só quem observa precatório é pessoa jurídica de direito público. Ou seja, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações públicas de direito público. Mais uma vez. Só quem observa regime de precatório é pessoa jurídica de direito público. O que é o precatório, pessoal? O precatório, em uma resposta bem direta para vocês, é uma fila de pagamento, tá? Se você for processar a União, que é uma pessoa jurídica de direito público, pedindo uma indenização a essa União, tá? Quando chegar na fase de execução, o teu advogado ele não vai poder pedir, por exemplo, a penhorabilidade, a penhora dos bens da União. Porque os bens públicos são impenhoráveis, não existe isso, tá? E, futuramente, a União ela tem um orçamento destinado, assim como outras pessoas jurídicas de direito público, elas têm um orçamento destinado a essas verbas ali, né? Que essas pessoas jurídicas elas vão perder nos processos, que são as verbas destinadas ao precatório. Então, não se executa através de pedido ali de meios de constrição, como penhora, tá? Como sequestro de bens. Então, tem a ordem de pagamento. O precatório é uma ordem de pagamento no qual tem que observar uma fila, tá? É realmente uma fila, tudo bem? Então, só quem observa precatório é pessoa jurídica de direito público. Ah, professor, então se eu ver na questão que é a sociedade de economia mista, empresa pública, elas observam precatório? Não, porque elas são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem as questões. Olha, eu escrevi errado aqui, não foi? Vocês nem me falam nada. Vocês nem me falam, né?
Foi. Era o gabarito, foi? Não adianta. Ah, eu coloquei 10 aqui, só se eu tivesse colocado 12. Acho que 12 foi na outra. Olha, o gabarito não vale, né? É, você já ouviram falar dessa história minha. Os alunos que ficam aqui na frente, só de olho no gabarito. É verdade? Primeira, vamos. Com relação à administração direta e indireta, avalie as afirmativas a seguir e assinale V ou F. Vamos lá. A administração pública indireta é composta por entidades com personalidade jurídica própria, como autarquias, fundações públicas, Tribunal de Contas. Opa, não. Tribunal de Contas, Câmara, tudo exemplo de órgão, tá? Falso. A administração pública indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira, patrimonial, como autarquias, fundações públicas, direito público, que são criadas ou autorizadas por lei específica. Tá certo, tá? Verdadeiro. Sociedade de economia mista, na administração indireta, podem explorar a atividade econômica sem submissão a controle da administração direta, priorizando o regime de direito privado completo para a flexibilidade operacional, dispensando fiscalização de finalidade pública. E aí? Errado, falso. Com letra A. Acertaram essa? 2. Autarquias são entidades que compõem a administração pública descentralizadas, criadas por lei específica, com patrimônio e receita próprios e dotadas de autonomia administrativa e financeira. Certo. Correto. 3. Denomina-se descentralização a transferência da execução de atividade estatal a determinada pessoa física ou jurídica, independentemente de integrar a administração pública. Certo ou errado? Tá certo. Pessoa física também, tá? Tem possibilidade de ser uma pessoa física, pessoa jurídica, tá? Aqui a descentralização, ele bota lá, independentemente de integrar a administração pública, aí você vai lembrar, é aquela descentralização por colaboração, por delegação. Pode ser uma pessoa física, a pessoa pode, tá? Correto, certo. 4. A distribuição de competência entre os órgãos internos sem personalidade jurídica que pertencem à mesma pessoa jurídica denomina-se desconcentração. Corretíssimo. 5. Por envolver a distribuição de competências internamente, a administração pública, a técnica da desconcentração ocorre apenas na administração direta? Não, pessoal. A desconcentração ela pode ocorrer tanto na administração direta como na administração indireta. Eu falei isso para vocês, olha. Desconcentração é pessoa jurídica distribuindo internamente competências. Aí eu falei no finalzinho, olha, pode haver desconcentração dentro da administração indireta. Aquelas pessoas jurídicas, são pessoas jurídicas, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Claro que é mais comum a gente ver a desconcentração dentro da administração direta. Tudo bem? Mas dentro da administração indireta, você lembra a pessoa jurídica podendo criar órgãos, tá? 6. Ao estudar o conceito da administração direta e indireta e suas respectivas características, o Gabriel verificou corretamente que... E aí? Letra C. Todos os entes da administração direta e indireta têm bens públicos. Errado, tá? Anote lá, gente. Pessoa jurídica de direito privado não tem bem público. Só tem bem público quem é pessoa jurídica de direito público. Então, anote essa informação importante. Pessoa jurídica de direito privado, os bens são privados, tá? Só tem bem público quem é pessoa jurídica de direito público. Então, quando você vê lá, todos da administração indireta têm bens públicos? Não. Porque as empresas públicas, sociedade de economia mista, não são estatais, empresas privadas, pessoas jurídicas de direito privado. Então, o raciocínio lá são bens privados, tá?
O ponto é, se alguns bens estiverem vinculados à prestação do serviço público, eles vão ter algumas características de bens públicos. Mas você não tem como falar e marcar, é uma questão que pessoa jurídica de direito privado tem bem público. Não, pessoa jurídica de direito privado, os bens são privados. Então, não é essa a correta. Letra A. Todos os entes integrantes da administração direta. Lembra que eu falei para vocês, ó, quem observa precatório é pessoa jurídica de direito público. Na administração direta não tem só pessoa jurídica de direito público? Então, eles vão se submeter aos precatórios. Letra A. Letra A. Letra A. 7. No desempenho de suas funções, as agências reguladoras detêm regime especial caracterizado por independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica, sim, tá? Mandato fixo e estabilidade dos seus dirigentes. Aqui está tudo certo, tá? Esse final aí. Professora, o que é essa estabilidade dos dirigentes? Galera, os dirigentes das agências reguladoras, prestem atenção, eles são indicados pelo chefe do Poder Executivo. Então, vamos supor, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Todo mundo conhece, né? Anatel. Agência Nacional de Telecomunicações é uma agência reguladora. Quem indica o dirigente da Anatel? É o chefe do Poder Executivo, presidente da República, tá? Esse dirigente, ele vai ter um mandato fixo para cumprir, que no máximo será um mandato de 4 anos. É isso que a gente diz que ele gosta de uma estabilidade no mandato dele. Mas por que isso, professora? Porque, veja, não foi o presidente da República que indicou? Ah, então sai daí do cargo, olha, exonerado. Não, não é uma exoneração assim livre. Porque para ele ser destituído do cargo, tem que ser instalado um processo administrativo. É daí que vem esse raciocínio de estabilidade dos dirigentes das agências reguladoras, porque eles têm um mandato a cumprir, tá? E ainda, eles são indicados pelo presidente da República e vão depender também de aprovação do Senado Federal, tá? A indicação do presidente da República e a aprovação do Poder Legislativo. Tudo bem? Beleza? Então, aprendam, lembrem, anotem essas informações. 8ª. O governo federal tem interesse na criação, olha, de uma sociedade de economia mista para explorar determinada atividade econômica, considerada importante na administração. Gente, a sociedade de economia mista, você marcou o que aqui? Correto. Letra B. B diz, deve ser instituída por meio de autorização em lei específica. Corretíssimo. Letra B. Ficou tenso, não foi? B, correto. 9. As agências reguladoras são consideradas autarquias sob regime especial, criadas por lei e dotadas de poder regulamentar, normativo nos limites nelas estabelecidos. Certo. E a 10. O processo de descentralização administrativa realizado por um ente público permite que, e aí? D. Seja criada uma entidade administrativa por meio de lei para executar determinado serviço público. Tá? Perfeito. Aqui entra ali no conceito de descentralização administrativa. Letra D. Revisão máxima desse assunto, tá? Complicado. Complicado esse assunto. Ah, professora, eu não me dei bem nessa apostila, tá? Quem está vendo pela primeira vez esse assunto, isso é super normal, tá? Você sair daqui confuso. Professora, eu estou vendo pela 10ª vez. Aí já não é tão normal. Aí você tem que rever essa situação aí, tá vendo? No segundo tempo, a gente vem com improbidade, tá?